Como livrar-se dos choques e traumas do passado. Era uma noite de tempestade. A chuva desabava torrencialmente, entrecortada de relâmpagos e trovões. Numa igrejinha do interior, as moças ensaiavam canto, no coro. Maria, nome fictício, era uma jovem que gostava demais de cantar, e por esse motivo demorou-se ainda um pouco no coro, quando as demais colegas já haviam descido a fim de retornarem para casa. No momento em que Maria descia a velha escadaria de madeira, no interior da torre da igreja estourou um raio e apagaram-se todas as luzes. Foi para Maria uma situação de pânico que ficou gravada profundamente no subconsciente. Hoje, 40 anos depois, já esquecida do fato acontecido na sua adolescência, Maria me perguntava por que é que tinha tanto medo de tempestades, de trovões e de raios. Nesse episódio, que ela me contou sem dar maior importância, durante a nossa conversa residia a explicação do seu medo. Quanto maior é a força emocional de um fato passado, tanto mais facilmente qualquer associação relacionada com o acontecimento produz uma reação desagradável. Albertina, nome fictício, me contou que tinha um medo inusitado de ficar trancada no banheiro. Sentia uma sensação tão ruim que não sabia explicar. Não havia, aparentemente, razão nenhuma para tal atitude. Mas a verdade é que sentia mal se deixasse o banheiro chaveado quando nele entrava, e brigava com as crianças se elas fechassem o banheiro por dentro. No meio da conversa surgiu a explicação. Alguns anos atrás, quando Albertina estava tomando banho, explodiu um aparelho e saiu uma fumaceira tão grande do chuveiro que ela não conseguia abrir a porta para fugir. Esta situação marcou-a muito, por isso sentia-se inquieta cada vez que entrava no banheiro. Com o tempo, apagou-se da mente consciente o fato ocorrido, mas o subconsciente continuava reagindo às impressões recebidas e ainda não desprogramadas. Quando você sente medos infundados, manias, baldas, cacoetes, procure buscar no fundo de sua mente alguma explicação. Sem dúvida ocorreu-lhe experiência de cujo efeito negativo você não conseguiu livrar-se. É certo que Maria e Albertina, citadas há pouco, pelo fato de descobrirem a causa de suas fobias, já não terão mais temores de trovões e de recintos fechados. Descoberta a causa, esvazia-se o problema. Mas também, e isso é importante, não é necessário descobrir a causa. Basta daqui para frente você mentalizar que pode estar num quarto fechado, que você gosta de chuvas, raios e trovões. Assim por diante. Crie esse novo padrão de pensamento e acredite. Se você acredita, assim é. Veja você o que faz um impacto negativo. Albertina entrara no banheiro milhares de vezes, chaveando a porta tranquilamente, mas bastou acontecer apenas uma ocorrência desagradável e pronto. A partir daí deixou-se dominar pelo medo. Era um fato negativo contra 5.000 fatos positivos. Limpe a sua mente, varra fora definitivamente todas essas experiências negativas do passado. E desde já diga para si mesmo, com convicção: eu sou filho de Deus perfeito. Estou em absoluta harmonia com Deus, com o universo e comigo mesmo. Todos os acontecimentos passados são degraus na minha subida para o progresso, para a felicidade e para o amor verdadeiro, para a saúde completa, para a abundância total. Sou guiado e protegido divinamente. Agora vivo em paz e tranquilo, e o meu futuro será a colheita abundante de todas essas boas coisas que agora estou semeando na mente. Daqui para frente só me acontecem coisas boas, porque a luz divina ilumina todos os meus caminhos. Amém. Acabe com os problemas e viva tranquilo.
O Bonifácio entrou na roda e começou a falar dos problemas de cada pessoa que ali se encontrava. Uma tinha problema de doença, outra tinha problema de casamento, outra de negócios e assim por diante. Havia no grupo uma jovem bonita que permanecia calada. Então Bonifácio voltou-se para ela e perguntou-lhe: E você, senhorita, qual é o seu problema? Eu não tenho nenhum problema, respondeu ela. Então venha comigo, disse ele maliciosamente. Vou arranjar-lhe um problema. É uma piada, mas se você provavelmente a tem transformado num acontecimento normal de sua vida, ou seja, quando você não tem problema, trata de arranjar um, pois não está acostumado a viver sem problemas. Conheço pessoas que são colecionadoras de problemas. Um amigo me contou que a mulher dele não deixava um dia de desfiar-lhe um rosário de doenças. Era um tal de me dói aqui, me dói ali, me dói acolá. Depois de muita paciência, ele acabou dizendo para a mulher: Olha, vamos combinar pelo mais fácil. Me diz só onde não dói. Não é difícil perceber que o homem de hoje vive afogado em problemas. Essa anormalidade já se tornou até normal para ele. Muitos, inclusive, aceitam como situação que não pode ser modificada. E quando percebem que os problemas estão tirando a alegria de viver, torturando o sono e acarretando doenças e tensões prejudiciais, exclamam com fatalismo: que é que se vai fazer? A vida é assim mesmo. Não, 1000 vezes não. A vida não é assim mesmo. Basta dar-lhe uma repassada nos problemas de 3 meses atrás e você chegará à conclusão de que tudo, ou quase tudo, não passou de tempestade em copo d'água. Você jogou fora um enorme cabidal de energias e desperdiçou à toa preciosos dias que não voltam mais e que poderiam ter sido a maior curtição da sua vida. Acabe agora mesmo com os problemas. Risque esta palavra do seu dicionário. A cada dia você vai amanhecer em paz, alegre, confiante, determinado a ocupar-se, não falei preocupar-se, com entusiasmo e otimismo nos seus afazeres. Por favor, o passado já passou, a água passada não toca moinho. Também está errado preocupar-se com o futuro. Eu disse preocupar-se. Note bem, você daria risada se visse alguém tremendo de frio, mas caminhando de short na rua, só porque daqui a alguns meses será verão. Mas não ria, você está fazendo a mesma coisa quando sofre hoje os possíveis acontecimentos do futuro. Lembre-se que a vida não é o passado e nem o futuro. A vida é hoje, é o presente, agora. Você é o que é hoje. Seria ridículo querer obrigar o corpo a fazer a digestão de alimentos que ainda não foram ingeridos, pois é isso que você está fazendo quando vive preocupado em razões do que o futuro pode lhe trazer de ruim. Aprenda a organizar a sua vida de forma a sentir-se bem no presente. O método é simples. Você deve ter notado, aliás, que todas as coisas essenciais são simples. As grandes leis que regem o universo são simples. Nada há de complicado no mundo, a não ser aquilo que o homem conseguiu complicar. É isso, pessoal. Paramos por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa o like, compartilhe, ative o sininho. E até logo. Tchau, tchau.